Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Hollerith a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas. No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando seu principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se este já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. Boa noite, galera. Começa o terceiro programa Mundo Tecnológico, ao vivo aqui pela TV Com, canal 7 da NET, e pelo nosso site também.
programa mundotecnologico.com.br/TV. Hoje, a gente optou para trazer esse tipo de programa, que é um assunto que eu gosto muito, e os meus dois parceiros aqui, eu falo que é entrevistado, mas é meus parceiros aqui de longas, eles que sugeriram esse programa. Como trazer e como mostrar, principalmente para esse pessoal, para esse público que a gente está trazendo aqui também, que eu fui garimpar esse público, tá? Eu fui até a ITEC Fernando Press garimpar esse pessoal, para que eles tenham uma noção de como era e como está chegando hoje. Às vezes a gente tem uma noção superficial da história. A história é muito grande. Tem muita coisa aí, tem muito assunto aí. Então, esse programa Nostalgia Tecnológica, ele vai ter vários segmentos, vários programas. A gente quer fazer um programa chamado Nostalgia Tecnológica só de celulares, só para explicar a evolução do celular, de quando começou lá atrás até os dias de hoje. E além disso, nós cabemos outros programas de nostalgia, porque a gente adora nostalgia, né? Porque nós temos aqui o professor, né? Que ele é o mais comprometado da turma aqui dentro. Ele adora essas coisas de nostalgia, né? Então eu vou apresentar o pessoal que compõe aqui o programa com a gente. Aqui do meu lado direito, o meu amigo de muito tempo, Luque Martins, o nosso musical aqui, ele vai fazer uma parte musical para nós aqui. Na minha ponta esquerda lá, no meu lado esquerdo, o Caio, que vai controlar nossas redes sociais aí. O Paulo Germano conhece o Caio, não conhece, Paulo Germano? Conhece, né? Ah, tá. Se não falar que não conhece, daí você vai ver o que vai acontecer com você, né? Do ladinho do Caio ali, né? Os meus dois entrevistados aí, um colado no Caio, o outro colado em mim aqui, o professor Renato Luiz Cardoso. Eu falo que essas duas pessoas que estão aqui são duas mentes pensantes dentro do programa. Eles me ajudam em tudo. Vamos fazer tal coisa. Joga na mão do Renato, joga na mão do Sergião, eles pensam, vamos fazer isso, vamos aprontar, é isso que é o nosso lema. E do meu lado direito aqui, o meu amigo, meu parceiro, né? Meu amigo Sérgio. Sergião tem muita história para contar. E ele, inclusive, é professor da ITEC também, só que de uma outra cidade, né? Os dois aqui são professores, e eu aqui fui professor há muito tempo na minha vida. Hoje eu só me dedico a usar os botões, a desenvolver sistemas, que é o que eu sei fazer hoje. E me inventei nesse negócio louco aqui, que é a tecnologia, hoje tendo um programa de rádio e de TV. A gente pode começar a falar dessa evolução. Posso começar com você, Renato? Porque você é Por favor. O que você tem, o que passa pela sua mente desde quando você começou a mexer com informática lá nos anos 1900 de Aracide Almeida, não é isso? 1900 de Aracide Almeida, né? Toda essa evolução que a informática, né, teve lá dos tempos. Isso porque a gente pegou uma parte dessa evolução, né? Nós pegamos uma parte dela, né? Sim. A informática, ela evolui a partir do transistor, a partir da possibilidade de você pegar transistores e integrar em microchips e daí criar os processadores. Nos anos 80, que é o foco hoje do nosso programa, basicamente, nós vamos nos centrar dos anos 80 até 1995, mais ou menos, e depois fica a sequência para outro programa. Aí tem outros. Nós começamos mais ou menos juntos na área com o advento do microprocessador. Então, você não falava em computadores pessoais, você falava em computadores e imaginava aqueles computadores de grande porte. Por exemplo, você imaginava computadores que ocupavam espaços de armários, ocupavam salas, né? Até o ENIAC, que foi mostrado no vídeo de abertura, ele ocupava o tamanho de um estádio de futebol. Ele tinha 18 mil válvulas, e a válvula é do tamanho desse microfone, aqui, certo? Ele tinha 18 mil peças dessa, trabalhando em conjunto para fazer um cálculo no modelo analógico, ou seja,
o resultado do cálculo nem sempre era preciso. Você imagina você passar uma semana programando uma máquina e quando ela termina o cálculo, você precisa conferir as casas decimais porque nem sempre saía certo. Então, os computadores a válvula, eles eram caros demais, ocupavam espaços demais. Os computadores a transistor, componente que foi inventado nos laboratórios da Bell, eles permitiram miniaturizar o sistema e tornaram mais barato. Mas esse mais barato é somente para as empresas. Grandes corporações é que tinham acesso a esse tipo de máquina, a esse tipo de computador. Depois veio o microchip. O microchip ele integra transistores, então, através de um processo de fotolitografia, ele consegue fazer a integração dos transistores e realmente transformar isso em algo barato e acessível. O advento do microprocessador trouxe os computadores para a era pessoal, ou seja, a partir daí você podia ter um computador na sua casa. O primeiro computador pessoal a ser comercializado foi chamado de Altair. Algumas pessoas falam Altair, né? A pronúncia tanto faz aqui no Brasil, a gente vai falar Altair. Depois tem um vídeo, inclusive, a respeito. E o segundo computador com teclado e mouse, que realmente, perdão, teclado, não tinha mouse ainda, que realmente vendeu, que realmente conseguiu o mercado, foi o computador Apple, do Steve Jobs. Então, o Steve Jobs, na garagem da casa dele, ele criou, junto com o Steve Wozniak, então 2 Steves, vamos falar Jobs e Woz, para não confundir muito, eles criaram um computador pessoal na garagem da casa deles, utilizando peças que eles conseguiam guardar, né, conseguiam encontrar, porque eles não tinham dinheiro, e eles investiram numa pequena empresa para montar 50 placas da Apple, 50 placas do Apple I. A placa do Apple I foi vendida por $1,5 milhão, a antiga placa do Apple I. Eles conseguiram produzir esse equipamento e dar origem a uma pequena empresa que recebeu uma injeção financeira. Ou seja, eles conseguiram um investidor anjo, alguém que pudesse injetar dinheiro neles, né, na empresa deles, e passaram a produzir os computadores Apple II, que foi o primeiro computador pessoal de uso, ou seja, de distribuição comercial. Ele utilizava o processador chamado 6502, um processador de 8 bits. Você lembra disso, Sérgio? É da sua época? É da minha época, sim. Viu? É da sua época, Sérgio. Viu? Mas me diga uma coisa. No meio de toda essa história, a gente sabe que existia uma rivalidade muito grande, Apple, Microsoft, Apple, né? A Apple tinha uma direção, que era mais um canal de hardware, né? E a Apple tinha uma direção que era mais o caminho do software. Passando por todos esses procedimentos, todas essas analogias, todos esses contextos, a gente lá nos anos 80, que a gente mexeu muito com esses equipamentos, né? Para vocês terem uma ideia, eu e o Renato trabalhamos juntos em torno aí de 1980, 1987, 88. Então, Pode falar a verdade, gente. Pode falar a verdade, né, esconder. A verdade é nua e crua. Então, a gente trabalhou numa escola, não vem ao caso dizer qual é a escola, e essa escola inteira só tinha Apple II. Unitron. Unitron, para vocês terem uma ideia, Unitron era fabricado, sabe aonde? Na Splice aqui, ó. Era fabricado aqui na Splice, vizinha nossa aqui em Votorantim. Era fabricada Unitron. Unitron, na realidade, era uma deriva do Apple II, né? Era uma vamos chamar clone. de... Hã? É um clone do Apple II. Enquanto o Steve Jobs tinha a concepção de ser perfeccionista, tanto é que basta você ver os produtos que a Apple tem hoje, ou que ela já teve, né? Se você pegar todos os processos, a perfeição do equipamento. Tá? A perfeição do equipamento é o que mandava. Né? Então, a gente tinha o processo da
da perfeição. Né? Então você via a perfeição tem um detalhe, isso aí a gente até pegou num programa de rádio que eu e o professor Renato fizemos, mais ou menos baseado nessa nostalgia aí. O Steve Jobs era tão perfeccionista que na hora que ele tinha que pôr os chips, né, os CIs na placa, era tudo alinhado por cor. Para vocês terem uma ideia, a visão que esse cara tinha. Né? A forma como esse cara trabalhava. Não é à toa que, com o falecimento dele, ele deixou um legado aí por mais de 10 anos para frente para a Apple faturar o quanto ela quiser ainda. Tem produtos para a Apple lançar ainda aí que vão estourar ainda no mercado. Né? O pessoal não tem muita, principalmente a geração atual, não tem muita noção de como era o computador antigamente. Dá para a gente chamar o vídeo 1 do Altair? Então, podemos voltar. Ilha, por favor, aí, solta o vídeo 1 para nós aí. Assim o pessoal consegue ver como que era o computador naquela época. Naquele momento. A Microsoft foi a pioneira em desenvolver, vamos falar, um sistema operacional para ela. Ela desenvolveu o primeiro sistema operacional bem simples e o BASIC para esse computador, para o computador Altair. Ele não tem teclado, não tem mouse, não tem monitor. Tem nada visual, né? Ele tem algumas lampadinhas na São frente. Algumas lâmpadas na frente que vão dar a resposta. Isso. E ele se programa em binário e você recebe a resposta em binário. Ou seja, você tem que entrar 0 e 1. Cada vez que ele for processar dados, você precisa entrar uma quantidade absurda de liga e desligas das chavinhas. E depois você obtém a resposta em formato luminoso, em binário também, e precisa converter os dados binário para a numeração, ou seja, através de uma tabela que você faz esse processo. E o interessante de tudo isso, né, a gente vendo isso aí, você não conseguia visualizar nada, né? Não, você não tinha tela. Conseguia nada. Hoje a gente tem tudo na mão, né? A gente tem a tela, a gente tem um smartphone hoje, a gente tem tudo. Imagine isso aqui, você programar nisso. E programar em 0 e 1. Eu sei que tem alunos aqui que fazem processamento de dados, né, que fazem curso técnico de informática. Vocês têm ideia como é programar em 0 e 1? É louco. É louco. É louco. É para escovar bit. Eu falo que isso é para escovar bit, né, Renato? Isso. E eu vou contar um segredo aqui pro pessoal. Eu sei que o Sérgio não queria. Nós aqui, só entre nós. Entre nós 4 aqui. Eu sei que o Sérgio não queria, mas eu sei que o Sérgio fala binário. Ah, fala. Ele entende binário diretamente. Ele entende binário. O Sérgio escova bit, ele entende binário. É mais fácil o número, né? Com certeza. Você imagina, você mandar uma... Vamos tentar só trocar em miúdos. Eu mando uma letra para o computador, você enxerga a letra. Não enxerga? Você mandou A, apareceu A. Por trás de tudo isso, tem um código binário atrás. Tem um código binário atrás, tem todo um processo atrás, tem toda uma logística. Meu, é incrível quando você estuda internamente, conhecer internamente, você se deslumbra. Tem pessoas que falam assim, não, eu mexo com um computador. Beleza. Eu sei formatar o meu micro. Eu sei formatar, eu sei trocar placa. Mas não sabe o que realmente aquela placa acontece. Então, a partir do momento que você conhece a fundo, tem a noção de como aquele negócio flui, como aquele negócio funciona, você começa a ter informação assim, fala, é absurdo o procedimento como ele é. Saindo do Altair, aí saíram que a gente fala que o Altair é mais uma linha, é uma linha Sinclair, né? Uma linha... O Altair ele é um ponto de partida para todos os outros, porque ele foi o primeiro computador a utilizar um processador de 8 bits. E
principalmente um processador da Intel, que era o 8080 da Intel. O Altair ele veio como um computador de baixo custo, que podia ser montado em uma garagem pelos robistas. Uma coisa que o pessoal não viu no vídeo é que o computador não vinha pronto. Você tinha que pegar um ferro de solda e montar o computador. Ele vinha desmontado para você na forma de um kit. Inclusive, você tinha que conhecer eletrônica e tinha que conhecer o processo de montagem. Se você montasse o computador errado, já era, jogava tudo fora. E esse era um processo que acontecia também no Apple I. Isso, no o Apple I. Porque quando o Steve As unidades Jobs, de disco vinham todas instaladas, né? Na verdade, ele começou como uma brincadeira, montando um computador para ele, né, e para o Oz, para a gente não ficar Não falando dos confundir. Steves, né? E de repente aquilo começou a fazer sucesso. E o que aconteceu? Os amigos, né, os estudantes amigos, eles também queriam, eu também quero um computador desse. Só que nenhum dos colegas tinha o conhecimento que os dois tinham. Então, o que eles fizeram? De repente, tiveram uma ideia. Poxa, vamos montar uma série de computadores aí, e ao invés da gente sair montando o computador para os amigos, vamos fazer assim, a gente monta e vende para os amigos. E aí o Jobs tinha uma Kombi, né, e ele vendeu, para ele poder investir nesse projeto, ele vendeu a Kombi dele, e o Oz, o que ele tinha para investir? Ele tinha uma calculadora. Aí ele vendeu a calculadora para juntar o dinheiro da Kombi e montaram os computadores. Pode falar. Falando um pouquinho mais, é interessante o seguinte, a maneira como ele começou a entrar no mercado. Que após a venda desses Apple para os amigos, eles davam o prazer, né, dos amigos montarem. Eles montavam todo o circuito básico, mas cada um montava o seu. E as peças que sobraram, dava para fazer mais 50 computadores. Ele foi numa loja de informática da época e falou, puxa vida, olha, eu vou tentar vender 1 ou 2 para esse pessoal para recuperar investimento, porque eu quero pagar a calculadora do Steve de volta. A surpresa dele foi que o cara falou, olha, vamos fazer assim, eu quero 50 para começar. Só que o seguinte, é um detalhe, eu quero que ele já venha montado. Ninguém tinha essa ideia de já estar montado, né? De comprar e ligar. Que é o que a gente recebe hoje, né? A gente vai numa loja, compra, o equipamento já vem pronto, você só liga na tomada e está tudo certo, né? Os processos hoje são assim. Né? Sem contar que é mais fácil também, né? Você já não tem o processo de programar em binário. Com certeza. Né? E já vinha mastigado com uma série de coisinhas. Já né? Vinha. O Apple I ele era programado, já não era mais binário, mas ele era programado em Assembler, ou Assembly, que é aquela linguagem que usa a codificação em hexadecimal. Então, era muito difícil, porque você tinha que introduzir um sistema operacional nele através de fita cassete. Então, os computadores de 8 bits, até metade dos anos 80, 1985, etc., eles não tinham drive de disquete, não tinha drive de disco. Eles trabalhavam com fita cassete, aquela fita de música que os jovens que estão aqui provavelmente não sabem o que é. Né? Hoje em dia o pessoal fala em MP3, em CD, DVD, mas a velha fita cassete, caramba, Blu-ray, 4, mas não vê como eram gravadas as informações como daquela eram gravadas época, as informações. Ele descarregava, a gente criava o programa na memória do computador e, para poder gravar, jogava isso numa fita cassete, você ter com uma o gravador ideia, ligado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro equipamento que eu tive foi um CP300. CP300 é um equipamento da linha Prologica. Prologica foi um grande equipamento, que é basicamente o que nós vamos falar do segundo vídeo agora também, né? Isso, acho que dá para passar primeiro. Né? Então, enquanto a gente passa o segundo vídeo, a gente vai já falando sobre esses equipamentos da Prologica. Né? Prologica era um equipamento desenvolvido aqui no Brasil mesmo. Fizeram Santa Catarina? Isso, Santa Catarina, né? É. Então, e eles lançaram uma série de equipamentos. Tinha CP200, tinha lá, inclusive acho que ele deve estar falando desse CP200 aí, ó. Esse é o CP400. CP400, isso. CP400 aí tinha o CP200, tinha o CP400, tinha o CP500, aí tinha Sistema 600 e o Super 700, que a gente falava. Inclusive, quando eu estudei, em 1900 e qualquer coisa, lá atrás na OSI,
há muito tempo, eu usava sistema 600 e sistema 700 para programar. Você está com o disco aí? Tá fácil aí? Aquele discão? Tá aí? Tá na mão do Sérgio, tá com o Sérgio. Tá, então, ó, pra vocês terem uma ideia, acho que aonde vocês estudam, que é na ITEC, existe isso aqui lá. Eu garanto para vocês que existe isso aqui lá. Porque eu dei aula lá, eu sei. Não adianta esconder, não. Isso é da época do Paulo Germano ainda, né? O Paulo Germano tem 30 anos de casa, então imagine, né? Quantos desses você mexeu, Paulo Germano? Quantos desses aqui você mexeu? É verdade. Viu? E tinha um detalhe nesses disquetes, se vocês não sabem, tem um detalhe nesses disquetes que seria essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo essa marcaçãozinha aqui? Alguém sabe por que serve essa marcaçãozinha aqui, ó? Eu sei. Essa marcaçãozinha? Mas você já é antigo. Eu não sei. Tirando o Paulo Germano e o Corredato, ninguém pode falar aqui, né? Eles dois não podem falar. Alguém sabe para que serve essa marquinha aqui, ó? Alguém tem ideia? Sabe para quê? Pra você não gravar nele. Ele protegia contra a gravação. Dispositivo de gravação, contra a gravação. Aí você tirava isso aqui, você podia gravar. Então todos os disquetes lá do tempo antigo vinham assim, ó, com essa marcaçãozinha. Fazendo marca na verbatia aí, nós antigo. Que foi herança das fitas cassete, né? Isso. Fita cassete também tinha um dispositivo parecido. Então, e se vocês verem todo o processo que aconteceu, a gente começa a ver. Primeiro veja a capacidade. Fala a capacidade. A capacidade. Nossa. Eu deixo para você, cara, porque eu não tô. Meu, isso aqui é um absurdo, cara. Fala para mim a capacidade que tem esse disco. Olha, a capacidade desse disco, ele é de face simples e de dupla densidade, então ele conseguia gravar 360 kilobytes por lado do disco. Você gravava nos dois lados. Kilobytes. Kilobytes. Depois surgiram os drivers com mais capacidade que conseguiam gravar até alguns megabytes. 1,5, 1,2 megabytes. Se pegar aqueles disquetinhos de 3,5 aí, há pouco tempo atrás, tinha de 720, 1.44, né? Então, isso aí era muito legal. Esse assunto era muito legal. E a gente quando pegava, mexia com isso. Se imagine a loucura quando dava um pau num negócio desse, cara. E o mais interessante é que a pessoa que utilizou este disquete está na plateia. Tá. Está na plateia de verdade. Verdade? Tá ali, ó. Olha lá. Quem que é a pessoa? Levanta a mão aí. Ele que utilizou bastante esse disquete. É o pai da professora. Ângela, pai da professora Ângela. Então eu falei, eu conheço ele. Faz tempo que eu não tinha visto ele. Nossa, o senhor usou bastante isso, né? Nossa senhora. Muito legal, cara. Isso é, meu... Se eu não me engano, o professor Paulo Germano deu aula para ele, né? Deu aula para ele, acho que o professor Anderson também, né? O Anderson também. Tá vendo aqui, ó? Faz história aí. Aqui tem história, aqui é muita velharia aqui, meu pai do céu. Não fale em velharia, não fale assim. Não vale. Conhecimento, lógico. É isso que é a intenção do nosso programa, é levar conhecimento de uma forma simples, sem a necessidade de complicar. Vamos facilitar, né? Caio, tem alguma coisa nas nossas redes sociais aí? Vamos lá. Perguntinha da plateia. Mas, eu queria apenas mandar um abraço para o pessoal do Fernando Press, que eles estão lá assistindo a gente em 3 módulos, além do pessoal que está aqui na plateia, eles estão em 3 módulos lá, reunidos, assistindo o programa, então um abraço pro pessoal aí, quem estiver dormindo, acorda. Acorda escuro aí. lá, eu fiz informática no Fernando, eu sei. Dá um soninho, mas acorda aí. Quer passar lá para a plateia? Então, além disso, tenho a agradecer, primeiro, os 2 professores que estão acompanhando, Paulo Germano, Corredato aqui, o Anderson, que está lá na galera, lá na escola, ao diretor da ITEC, porque até pouco tempo atrás nosso diretor estava aqui, né? Até pouco tempo atrás nosso diretor, né? Ele está aqui na plateia hoje, mas até julho, até quando você ficou na diretoria da escola? 15 de julho. Até 15 de julho. 15. Então Isso. agora o diretor lá é o Carlos Marcel, né? Professor Carlos Marcelo. Marcelo, isso. Eu conversei com ele, fui lá, expliquei sobre a ideia de trazer o pessoal aqui para cá, conhecer o programa.
Ele achou, nossa, excelente. Conversei com o Anderson também. Eu falei, pô, faz o pessoal vir lá para participar, fazer um intercâmbio com a gente. Pode fazer sua pergunta, Então, na amigo? verdade, assim, eu tô aqui com o pessoal, né? Mas tudo isso que vocês falaram lá, nos nossos componentes de FPD, IMC, Isso. tudo isso a gente conta lá, as histórias, né? Até da garagem, a gente conversa muito sobre garagem lá, porque tudo aconteceu na garagem, a Sony, HP, os Beatles, tudo na garagem. Eu falei, não, é verdade, eu falei assim, você tem garagem em casa que está perdendo tempo, filho do céu. Vamos lá, vamos criar. Então, mas é claro que é uma brincadeira, mas em 88 começou o curso lá no Fernando. Eu comecei aula em 90 lá. É muito legal ver tudo isso, porque passa realmente um filme. E nós temos algumas máquinas ainda, que era o Cobra 210. Eu falei disso aí. Vocês não vão comentar talvez hoje, mas a reserva de mercado, talvez um outro momento, é bom. Opa, é bem isso representativo. encaixa direitinho. Falou da reserva de mercado, porque a gente ficou muito para trás durante muito tempo, né? Então, a história conspirou no momento contra a gente, mas por outro momento fez do brasileiro, o pessoal de informática, ser mais criativo ainda, né? Porque não era fácil ter seu sistema operacional Cobra, né? Computadores brasileiros. Você não tinha o DOS, você tinha o SOD. Então, que era não tinha Word, tinha WordStar. Isso, não tinha Lotus, tinha Samba. Não era 1, 2, 3 para não dar batuta. Era a época do mercado fechado. Do legado fechado. Então, mas assim, você falou uma coisa certa, o pessoal está prestigiando lá no Fernando, tem um grupo de alunos lá, né? E é muito interessante que, assim como você comentou da OSE e o Fernando, e depois na faculdade a FATEC, né? Que deram esse startup, né? Esse startup em Sorocaba, né? Porque hoje é um polo, né? Talvez só pendendo aí para Campinas e Grande São Paulo, mas é muito próximo. Então é muito importante, mas a pergunta que veio aqui, né? Vocês falaram uma coisa interessante, ó, tem uma proteção contra a gravação. Eu falei, professor, já é pouco, ainda não grava. Não. Pra você ver, naquela época que era o boot, né? É pouco hoje, né? Hoje, né? Hoje é pouco. Pra época hoje é pouco. era bastante informação. E nós tínhamos que trazer o disquetão, né? O Mário deve lembrar que tinha que trazer o disquetão ainda para botar a máquina, né? Para ligar. Porque quem esquecesse o disquete... Aí você tirava o disquete e colocava o disquete do outro processo para você utilizar. É verdade. E quando eu falei do drive não era brincadeira. A gente perdia muito disquete. Lógico. Porque você não conseguia tirar o disquete, ele saia tudo mordido. E tem um aluno que na época não se falava em vírus, mas a gente poderia falar, é o vírus, devia ser, né? Mas enfim. Mas na verdade, eu tomei a palavra para agradecer realmente a oportunidade de estar na escola aqui e participar com o pessoal. É muito importante, viu, gente? Eu estava conversando com o pai da Ângela, o Mário, e eu comentei que é muito interessante tudo isso que está sendo contado, porque passa desapercebido. Porque tudo está hoje atrás de botão, atrás de cartão, atrás de leitura, e pouco se sabe disso. Então é muito importante resgatar. E esses dias mesmo eu falei na escola, todo mundo fala, quem foi o pai da aviação? Santos Dumont. Ótimo. Quem é o para-raio? Benjamin Franklin. E o computador? Aí é complicado. Porque aí é uma história muito longa, complexa, né? Então é muito bom estar vivendo com vocês esse momento aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos um break? Vamos chamar um break. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Quanto tempo eu levei pra entender que nada sei, que nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será o meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu e eu ainda sou um filho, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. Tudo de papelaria.
presentes em geral, acessórios para celulares, informática e manutenção de computadores e redes, cybercafé, impressão de documentos e xerox. PDC Informática 3232-8632. Temos softwares para diversos segmentos, customizados de acordo com a sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Equipamentos como emissores de cupons, leitores, impressoras etiquetas, gavetas, teclados programáveis, balanças, as melhores marcas do mercado. Kit SAT completo, com software de gestão, impressoras e bobinas e o aparelho SAT. Pelo menor preço da região, cobrimos qualquer oferta. Consulte-nos. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. Importados Diniz. Celulares, games, câmeras, computadores, eletrônicos em geral. Para o segundo bloco do programa Mundo Tecnológico, ao vivo aqui pelo canal 7 da NET. Meu, tem assunto, hein? Nós temos assunto para destrinchar aqui dentro. Tem muito assunto. Uma hora é pouco. Né? Uma hora Verdade, é pouco? É pouco. Então, muito pouco. como é de feitio nosso aqui, a gente sempre faz um sorteio aqui, tá? Então, todo mundo acho que recebeu um númerozinho aí, né? Então, eu vou fazer 2 sorteios rapidinhos agora. E aí o último eu deixo para o final, tá? Quem que vai sortear primeiro? Ó, então é um saco, não tem fraude, é normal. Agora, quem que vai sortear? O professor, Renato. Unicada. Nós vamos sortear um carregador universal de celular. Que número que é? Número 21. 21. Quem que ganhou 21? Vem pra cá. Pode vir. Vem pra cá. Vem pra cá. Rapidinho. Agora o senhor segura para eu pegar o papelzinho. Eu seguro aqui e o senhor pega. Agora pode... Tranquilo, Paulo, tranquilo. Que número é o seu? Vamos lá pro próximo. Próximo, rapidinho? Rapidinho, né? É Pra gente merenda. dar uma continuidade. 1 hora é pouco, cara. 14. 14. Olha lá. Vem pra cá. Você quer entregar lá, Caio? Entrega lá você. Aí, boa sorte pra você. Não, pode ficar tranquila. Pode ficar com o papelzinho pra você. Não vai sair de novo. Já deixaram separado, Já né? separei. Já separamos aqui. Muito bem. Então, para quem quer nos acompanhar, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, nosso WhatsApp que é o 15 996712515, o Instagram que é o Programa Mundo, o Twitter que é o @MundoTec2015 e também pelo nosso site, programamundotecnologico.com.br. Detalhe, toda semana, terminou o programa hoje, eu já vou subir esse programa no YouTube já. Então a galera que não conseguiu ou quer assistir de novo, vai estar no YouTube disponível lá, a hora que quiser assistir. E também a gente faz toda segunda-feira, a gente faz o programa de rádio também. Só que o programa de rádio é um programa de 2 horas. Então é um programa mais descontraído, não tem todo esse amparato aqui. E vocês também podem curtir, podem participar através do nosso site, que é o programamundotecnologico.com.br. Continuando a nossa conversa. A gente falou de
de Altair, falamos de Prológica. E tem uma outra linha também, que era uma linha muito forte, que é a linha do MSX, do Amiga. O que você tem para falar disso, Renato? Porque você adora, você é coisa de velharia com anos você, 80 meu amigo. comigo. O MSX ele fez muito sucesso aqui no Brasil como computador pessoal. Vou aproveitar o gancho do Paulo Germano, que falou da reserva de mercado. Sim. Aqui no Brasil, nós estávamos muito atrasados em relação ao exterior. Enquanto nos Estados Unidos já tinha o IBM, que foi lançado no final da década de 70, e eles estavam para lançar o Macintosh em 1984, nós ainda estávamos aqui na era dos 8 bits. Então, o MSX ele era criado aqui, produzido aqui pela Gradiente. A Gradiente já fabricou computadores, e pela Sharp. A Sharp tinha um computador chamado de Hotbit, que gravava também em fita cassete, mas já tinha o drive de disquete 5/4, que gravava 360 kilobytes por segundo. Por face. Por face. O MSX, a gente pode chamar o vídeo 3? Pode, vamos chamar o vídeo 3 do MSX para vocês conhecerem. Tá? Para ver a como ideia que disso aí é mostrar para vocês conhecerem o equipamento. A gente fala, então a gente quer mostrar como ele é. Como que era o Hotbit na Mesbla, então... Da Mesbla ainda, quem vender era a Mesbla, hein? Olha, antigo, será? E um detalhe interessante do MSX é que ele foi uma das primeiras máquinas a se pensar em padronização. Porque nessa época não existia um padrão de fabricação. Cada fabricante tinha um tipo específico de peças, né? E também tinha um detalhe muito importante no MSX, ele já tinha um conteúdo um pouco gráfico também, né? Sim. Que era tipo, entrava naquela linha do MSX, do Hotbit e do Commodore. O Commodore também era basicamente do mesmo segmento, que faziam essa parte gráfica, né? Eles aproveitavam muito aqui no Brasil a tendência americana, porque eles não podiam trazer computadores dos Estados Unidos para cá, mas eles aproveitavam as ideias que estavam surgindo lá, como, por exemplo, a interface gráfica. Então, o MSX ele não tinha interface gráfica como a gente conhece, mas ele já tinha um princípio. Ele já usava joystick para controlar pequenos ponteiros para fazer desenho. Ele trabalhava com cartuchos ao invés de software em disquete, então o carregamento dele é mais rápido. A gente tem um vídeo também do Apple II, o vídeo 4. Vamos soltar o vídeo 4 aí. É da Mesbla também? É porque você perguntou da Mesbla, né? Não, o vídeo 4... ele é da Mesbla. É da Mesbla. Ele é a venda Renato comprou muito na Mesbla. Comprei muito na Mesbla. Ele é o Unitron, né? E olha o preço que custava. A cópia brasileira do Apple II. 2.800 cruzeiros. 2.890 cruzeiros. É mole? É a moeda da época, né? É muito antigo, né? A gente estava falando lá no primeiro bloco da cabeça do Steve Jobs. E ele tem essa coisa teve, né, essa coisa da inovação. E ele dizia qual era a visão que a gente tinha dos computadores nessa década de 70, década de 80. Na verdade, a gente não via os computadores nos filmes. O que a gente via era naquelas unidades de disco. Então, você via um monte de disco processando, rodando, luzinha acendendo e apagando, mas o computador em si, a gente não tinha uma visão. E por que essa perfeição dos produtos do Steve Jobs? Ele dizia o seguinte: em todos os locais, todos os lugares que ele foi passando, que ele foi conhecendo, ele tinha uma pergunta primordial, que era: por que isto é feito dessa forma? Por que não muda? Qual era o motivo? E a resposta padrão, e a gente escuta isso até hoje, né? Porque é assim que se faz. Exatamente. E ele nunca aceitou esse, né? Ele não aceitava esse assim que se faz, e por isso ele fez tanta coisa diferente. E a briguinha que eles tinham entre ele e o Bill Gates é que um tinha uma visão estratégia, né? Totalmente estratégica, né? E o outro tinha uma visão qualidade. Mostrar um produto de alta performance. Sempre ser conhecido como produtor de maior produto. O produto tem que ser o melhor produto. E tanto é que hoje, graças ao Bill Gates, né,
A Apple ainda existe, né? Que 49% da Apple hoje é da Microsoft, em tese, né? Então, se você pensar, em média, quase 50% vão falar que é da indiretamente, Microsoft não, né? No conjunto dele, do grupo dele. A Microsoft ela deu um apoio em 1997 para que o Steve Jobs voltasse a atuar na Apple. O Steve Jobs ele fica na Apple até o lançamento do Macintosh. Então, a grande menina dos olhos dele era o computador Macintosh, lançado em 1984. Ele lançou um comercial desse computador em um único evento. Então, existe um evento nos Estados Unidos que é grandioso lá, é como a Copa do Mundo aqui, que é o Super Bowl. E ele comprou 30 segundos ou um minuto, mais ou menos, no Super Bowl. Então, ele fez o quê? Ele pegou um comercial e lançou esse comercial durante o intervalo desse evento. Só. Foi o suficiente para ele vender o Macintosh. Nós tem temos esse vídeo aí? Tem um vídeo disso aí também, né? O vídeo número 5. É o vídeo 4. 4 ou 5? Número 5. Vídeo 5. Solta o vídeo 5 para nós aí. O vídeo ele mostra o combate ao Big Brother, ou seja, 1984 é um livro do Orwell que fala sobre uma distopia onde as pessoas estão presas, prisioneiras. E ele coloca esses prisioneiros como a IBM. Então a IBM passa a ser o grande irmão, passa a ser o Big Brother. O Macintosh ele vem para quê? Ele vem para revolucionar, ou seja, para libertar as pessoas de seus computadores cinzentos. Ele vem para libertar as pessoas dos seus computadores que não tinham cor, que eram aquela tela verde, que só tinham programas comerciais. Então, o Mac, ou o Macintosh, ele vem com a ideia de libertar a criatividade do ser humano. Ou seja, quem tem um Mac está pensando diferente dos demais, que é uma campanha que ele vai usar em 1997, quando ele volta para a Apple, quando ele volta a trabalhar com a Apple novamente e assume o controle definitivo. E o mais interessante que eu vejo de toda essa história, que esse trailer, esse trailerzinho que vocês viram aí, quem assistiu Piratas da Informática? Quem não assistiu, assista. É uma conversa entre... É uma guerrinha entre Microsoft e Apple. O começo do filme é essa abertura aí. Temos perguntas, meu querido Caio? Eu falo querido porque ele é meu filho, né? Tem que falar assim, tem que puxar o saco. Temos perguntas sim. O pessoal está bem com dúvida a respeito do disquete, porque, na verdade, eles acho que nunca viram. Eu vi muito dificilmente ainda um disquete. A pergunta do Danilo Duarte é a respeito de como que era feita a gravação em um disquete. Se era feita igual de um HD de hoje em dia. E ele até mandou um abraço para o Renato e para o Sérgio, que eles foram professores dele no curso técnico. Então, aí, a pergunta dele para vocês. Quem vai responder? O Professor Sérgio? Renato. Ah, o Renato? Ele só empurra pra Ele gravava o disquete à unha. A unha. Ele conhecia o processo como era. Ele já sabia tudo. Ele já tinha algo magnético ali já. Vou comentar um pouquinho dessa época, né? Apesar do disquete apresentar uma capacidade bastante reduzida, existiam vários modelos de formatação. Esse que o Sérgio tem na mão, vou prestar dele aqui um pouquinho, Sérgio. Esse aqui é o disquete de 8 polegadas. Então, ele foi um dos maiores, mas não o maior. Existia um disquete mais raro, que era de 12 polegadas, o tamanho de um disco de vinil. E você colocava esse disquete na unidade de drive, e dependendo do modelo, porque a gente está falando de uma época em que os computadores não conversavam uns com os outros. Então, dependendo do modelo, era a formatação do disquete, a capacidade mudava. Então, alguns modelos formatavam com 120 kilobytes, outros com 160 kilobytes. Alguns modelos, a formatação era um processo quase binário, então era muito complicado. Depois surgiu o disquete de 5 1/4, que é um aperfeiçoamento desse.
Depois o disquete de 3,5 polegadas, que é mais comum, que é o disquetinho, que todo mundo já conhece Essa e tal. maioria a gente já conhece, já viu, né? E o disquete, lógico, né? Ele tem um custo muito alto de fabricação em relação a um cartão de memória e acabou dando lugar ao CD, aos cartõezinhos de memória, ao cartão SD. E, enfim, acabou sendo extinto. Não vale, não dá para pensar hoje em dia em usar um disquete. Mas aqui no Brasil né? houve uma longa caminhada até chegar. Nossa, né? nossa, muito grande. A gente passou tinha esses disquetes e a gente tinha depois aquele de 5,1/4 que era de 640K. 640K. E depois foi diminuindo, né? Ficamos com 1 giga não, né? 1.4 mega. Né? E existia um dispositivo, a gente que sempre trabalhou se em você está empresa. pensando a mesma coisa que eu acho que eu sim. ia falar, mas se você for falar, eu não vou nem comentar. Que a gente usava. Depois... Então, era utilizado para fazer backup o tal do Zip Drive. Zip Drive. Que ele tinha um disquete de alta densidade que conseguia Fita gravar. Streamer também, né? E usava as streamer também. Usava streamer. A streamer ela tinha mais capacidade, né, que o disquete. Mas o disquete conseguia gravar 100 megabytes. Tá? Então, era assim, para a época, era muita informação. Mas o Zip Drive ele já é anos 90, né? Sim. Ele já está bem... Já é mais moderno. E o Zip Drive ele chegou a gravar 600 mega numa versão da Iomega. Um dos últimos modelos, vamos dizer assim, o último fôlego que o Zip Drive teve foi esse modelo com 600 ou 700 megas, se não me falha a memória. A mídia magnética hoje, ela pela própria sensibilidade dela, ela já não é mais viável. Com certeza. Porque o disquete, a gente comentou aqui, mas você não pode deixar, por exemplo, perto de um celular, você não pode deixar em cima de uma caixinha de som, geladeira, no painel do carro. Quer dizer, ele apaga as informações. Isso é uma coisa que porque os jovens é um processo hoje... magnético, né? Isso, é um processo magnético de gravação. Do ímã era perigo para perder as informações. Eu vou falar uma coisa para vocês, se você